que nós temos hoje exercitando com a pandemia, nós já estamos exercitando a cooperação. Eu, por exemplo, na minha casa, nunca ia me imaginar sem empregada, lavando louça e muitas das vezes varrendo a casa e molhando as plantas. Portanto, esse é um momento exato em que nós todos vamos ter, estamos praticando, estamos vivenciando, e é mais uma demonstração da importância quando tem uma ameaça externa e que nós não podemos estar longe do alcance nosso a solução, nós podemos exercitar a cooperação. Independente disso, eu considero a liderança mais carismática no mundo de hoje, eu considero o nosso Papa Francisco. E ele, em vários depoimentos, várias falas dele, ele tem exaltado que o mundo precisa de cooperação. Isso muito antes da pandemia. Ele já tinha falado isso várias vezes, certo? Então, nós temos o reforço de uma liderança e que demonstre que o cooperativismo é a forma correta em que o mundo está precisando. Quando a gente vê a situação do mundo, do mercado, não é à toa que o cooperativismo vai sobressair daqui para diante muito mais ainda. É porque o próprio mercado está exigindo isso tudo que Voltolini falou. Eles estão considerando os valores, estão colocando os valores acima do lucro. E o modelo de distribuição das cooperativas é um modelo adequado em que a sociedade, ou seja, que o mercado também se identifica. Bom, se considerarmos os princípios do cooperativismo, eu gostaria de destacar o princípio 7 do cooperativismo, em que ele fala lá em desenvolvimento sustentável. Está escrito lá no princípio 7 do desenvolvimento do cooperativismo. Portanto, praticar aquilo que já lá atrás já era dito e que já era praticado, e que certamente agora nós temos que valorizar isso e efetivamente colocar a sustentabilidade como uma forma de alcançarmos esse desenvolvimento local, eu acrescento local, desenvolvimento local e sustentável. Falar de desenvolvimento local e sustentável, a gente imagina que isso é uma situação muito diferenciada, de lugar para lugar. Portanto, nesse Brasil de dimensões continentais, a gente tem situações muito particulares. Mas, na maior parte das vezes, eu tenho verificado, e o SEBRAE Mato Grosso, nós temos parcerias com as cooperativas em trabalhos, a hora de consultoria, hora na área de mercado nacional e internacional. A gente tem verificado alguns pontos que podem e que deveriam ser colocados como obstáculos ou como dificuldades da sustentabilidade. Volta um ponto dos princípios da cooperativismo, que ele em vários momentos se fala do modelo de gestão, em que as políticas e as decisões são colocadas para todos participarem, todos os cooperados participarem, e, evidentemente, a sustentabilidade para a maior parte dos cooperados, não posso generalizar, mas a grande parte ainda não conhece perfeitamente o que é a sustentabilidade e o alcance da sustentabilidade. Portanto, eu tenho a convicção de que há necessidades, e Douglas já colocou isso anteriormente, que há uma dificuldade de compreensão da sociedade em todo, mas em especial dos cooperados, de entender o que é cooperativismo, o que é sustentabilidade. Bom, o cooperativismo, eles já foram treinados até para a prática, já desenvolveu muito. Eles conhecem já bem os conceitos. Mas a sustentabilidade, no meu entendimento, tem que ser colocada como um plano de capacitação. Porque se as decisões vão ser tomadas democraticamente, certo? Então,
todos devem entender e advogar a sustentabilidade. Porque, senão, quando colocar em reuniões a decisão quais são as políticas que uma cooperativa vai adotar, e se eles não souberem, certamente vão apoiar um movimento como esse. O que eu quero dizer com isso é que não é suficiente apenas o corpo diretivo de uma cooperativa entender e defender a sustentabilidade, porque se eles levarem para uma reunião decisória de planejamento, pode ser que eles não venham a ser entendidos e exatamente a sustentabilidade não vai ser uma prioridade que os cooperados vão colocar para aquele próximo exercício. Portanto, entra aí o que sempre fez o cooperativismo, é um processo de educação ou um processo de capacitação, não só dos diretores, isso também vale, eu não gosto de tomar falas generalizadas, mas grande parte também não entende e não advoga a sustentabilidade como uma política de gestão, o que vai completamente contrário ao mercado. Então, o grande apelo que se deve fazer é esse, mostrando o seguinte, olha, o mercado está exigindo e vai exigir cada vez mais, como Voltolini falou anteriormente. Portanto, eu acredito que esse tema pode ser bem falado e bem explorado por Maria Flávia na nossa próxima palestrante, e que a gente tem que, sim, fazer um trabalho com essa capacitação de executivos, de capacitação não é só dos executivos, dos colaboradores também, e principalmente dos cooperados, porque senão, como que eles vão para uma plenária se eles não entendem os conceitos e os grandes movimentos e o que o mercado está exigindo? Certamente vai ter dificuldade em aprovar uma política ou decisões voltadas para a sustentabilidade. Outro ponto importante que eu acredito, ainda na área da educação, da capacitação, trabalhar com os jovens. Nós temos que saber que, principalmente na área rural, mas também na área urbana, nós temos que pensar na sucessão. Então, nós temos que pensar as novas gerações, os millennials, essa geração toda de jovens, e que estão muito mais familiarizadas, inclusive, com o digital, e que certamente vão ajudar os seus pais, os seus avós, na gestão de suas próprias propriedades. Portanto, nós temos, acho que cabe à cooperativa também essa ação, porque se ela tem a obrigação de ser desenvolvimento local e sustentável, ela certamente ela amplia os seus conhecimentos para toda a sociedade, principalmente nas cooperativas em cidades pequenas, ela cria uma nova cultura, a cultura do digital. Sim, a gente vai acoplar o digital com a sustentabilidade. Eu tenho a convicção que as grandes transformações vão acabar acontecendo sempre pelo sentido mais amplo. Portanto, esse é um ponto importante que eu acredito que vocês todos da área de cooperativismo já praticam, mas que tem que dar mais intensidade agora em função da velocidade das mudanças. Como nós vimos o primeiro palestrante do Gil Giardelli falando, imagine isso colocado no interior do Brasil, essas transformações. As pessoas vão ficar desesperadas. Quando que eu vou chegar aí? Quando eu vou chegar a esse ponto, nesse estágio? Né? Agora, certamente, os filhos e netos desses cooperados vão colocar muito menos resistências e vão aderir a esse processo mais rapidamente. Ou seja, temos que preparar, e o Gil falou isso também, que as novas gerações, essas transformações vão acontecer com as novas gerações. Dificuldades agora, mas com a convicção de que nós temos que levar esses conhecimentos para eles, porque temos que prepará-los para um futuro que não é bem futuro, que já é realidade em outros países. E o outro ponto que eu considero muito importante, Douglas, no princípio da intercooperação. Eu
acredito, por formação, eu sou consultor. Então, eu acredito que as melhores soluções em qualquer tipo de empresa, e isso aplica-se à cooperativa, as soluções estão dentro de casa. E, no caso, dentro do sistema cooperativista. Isso é previsto. Olha como é que é brilhante. Esses princípios que vocês definiram lá no passado são brilhantes, extremamente modernos, atuais, contemporâneos. Portanto, esse trabalho de intercooperação é fundamental, porque não custa muito. Imagina, vocês têm cooperativas de produção, vocês têm cooperativas de crédito, vocês têm as cooperativas que trabalham com transporte, logística. Um país de dimensões continentais, que provocar, fazer essa união desses tipos de cooperativas para que eles sejam complementares e diminuam os custos para, no momento de competição, como existe com o mercado comum que está aí fora, mas principalmente com a exportação, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com os custos. E se nós conseguirmos que essas cooperativas comecem não só a conversar, mas buscar planos em que todos, um soma com o outro, um coopera com o outro, certamente nós vamos ter uma competitividade maior, que é uma grande deficiência do nosso país em todas as áreas. Portanto, essa solução não está fora do nosso alcance. O investimento dela é muito pouco. O que tem que ser feito é efetivamente colocar isso, no meu entendimento, como uma prioridade. Eu tenho visto, por exemplo, nesse momento agora dessa pandemia, há uma dificuldade grande de algumas cooperativas, as cooperativas menores. Seria um momento das cooperativas de crédito, principalmente, estudarem cada caso e verificar até onde podem ajudar as pequenas cooperativas. Será que, é uma pergunta que eu faço, será que isso está acontecendo em todo o Brasil? Eu acredito que não esteja acontecendo, pelo contato que eu tenho com as cooperativas, que algumas têm, alguns segmentos estão fazendo alguns trabalhos. Quando você pensa também dentro dessa linha, por exemplo, eu quero dar um exemplo do Sicredi aqui em Mato Grosso. O Sicredi, em Mato Grosso, verificou a importância da competitividade das empresas cooperadas. O que eles fizeram? Um dos custos mais altos que existe numa cooperativa e também nos cooperados é o quê? É o custo da energia elétrica. É muito alto o custo da energia elétrica. E nós estamos sempre dependendo das chuvas, do nível dos reservatórios, tem bandeira amarela, bandeira vermelha. Portanto, isso nem depende mesmo que a empresa, a propriedade, faça uma economia muito grande, muitas vezes a economia não vem porque a tal da bandeira vermelha vem e compra toda empresarial. Olha, o que o Sicredi daqui fez? Eles fizeram uma parceria com o Sebrae Mato Grosso, nós temos uma equipe altamente capacitada na área de energia fotovoltaica, energia solar, e eles, do Sicredi daqui, fizeram várias reuniões com os cooperados em vários municípios. Nós expusemos tecnologicamente como é que funcionava, mostramos os benefícios a energia fotovoltaica, certo? Para a propriedade, principalmente para a economia, para diminuição dos custos e, efetivamente, como consequência, serem mais competitivos. E o Sicredi, evidentemente, fez a análise normal, mas deu uma certa facilidade e, principalmente, velocidade na tomada de decisão do crédito. Isso foi fantástico, todo mundo gostou disso. Esse é um trabalho, esse é apenas um exemplo de uma coisa extremamente simples, uma economia, uma tecnologia disponível, já conhecida no mundo inteiro, quer dizer, não tem risco nenhuma dessa tecnologia e com ganhos significativos para todos. Agora, quando uma cooperativa faz isso, o que acontece, principalmente nas pequenas cidades? Ela é Então, a sociedade em si, todas as outras empresas que estão lá, e todos os cidadãos e cidadãs que não são cooperados,
começam a questionar, olha que modelo, olha que legal, eles estão fazendo isso, e começa a despertar uma curiosidade, da curiosidade vem o interesse, e nós poderíamos, no Brasil, verificar, como nós temos na Alemanha, que não tem um índice de insolação muito grande, nós temos lá cidades inteiras com energia fotovoltaica. Agora, o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, com essa incidência dos raios solares, um calor praticamente constante em quase todos os meses, tem 1 ou 2 meses que nós temos de chuva ou nebulosidade, nós tínhamos que colocar isso como uma prioridade. Isso poderia ser colocado como uma política de aplicação de sustentabilidade tecnológica voltada para a competitividade das cooperativas, ou seja, as cooperativas implantando a energia solar e estimulando que os cooperados também o fizessem. As cooperativas de crédito entrariam, né, com os créditos facilitados e com mais velocidade para os cooperados, e todos ganhariam pela competitividade que isso ia acontecer. Certamente, com o volume que nós temos, mais de 6.000 cooperativas no Brasil, isso ia fazer uma grande diferença, nós íamos ajudar o país, ia ser exemplo, não só para o Brasil, mas também para todos os países, como um desenvolvimento local e sustentável. Esse é um dos exemplos. Outro ponto que eu acredito importante, eu tenho verificado isso nas cooperativas, é que deveriam, algumas cooperativas menores, o mecanismo de como fazê-lo, certamente vocês têm conhecimento mais específico, mas há necessidade de escala, de uma produção de escala maior. Não adianta produzir muito pouco e, às vezes, só concentrado num ou 2 produtos. Aqui no Sebrae nós recebemos várias solicitações de importadores, mas a unidade deles é containers. Não é quilo, não é centena, não é milhares. Quantos containers? O cara quer 10, 20 containers. Então, a gente tem que provocar escala nas nossas cooperativas. Não adianta ter 6.500 cooperativas se apenas algumas delas têm condições de competitividade nacional e internacional. Portanto, esse é um aspecto que tem que ser pensado. Como fazê-lo? Nós temos que buscar marcas únicas. A Aurora já é um bom exemplo, né? A Aurora tem uma de cooperativas trabalhando com ela. Nós temos excelentes exemplos, por isso que eu não gosto de generalizar. Eu estou colocando a minha observação, e que é uma observação das cooperativas, principalmente do interior do país, mas que eu tenho convicção de que isso é um fato comum em todos os estados, nas conversas que eu tenho com outros diretores do sistema Sebrae. Portanto, o Sebrae Mato Grosso está à disposição, o Centro de Sustentabilidade é um centro de referência no sistema Sebrae, hoje é referência a nível internacional, ganhou vários prêmios internacionais, com os conceitos e as grandes mudanças que nós temos que fazer é pensar também os próprios prédios das cooperativas, têm que ser repensados em termos de arquitetura. A arquitetura nova, a arquitetura sustentável, e agora mais ainda com a pandemia, o que está sendo recomendado? Fiquem com as janelas abertas, tem que ter ventilação, não é isso que está falando? O sol tem que entrar. Tudo isso está forçando movimentos de transformação muito sérios e com consequências imediatas. Ontem eu estava lendo no jornal que os apartamentos que têm varandas estão tendo preços maiores, porque está tendo uma procura maior pelos prédios que têm varandas. Então, veja a transformação do cliente. No fundo, no fim de tudo, é o mercado. A transformação da sociedade, Voltonini já falou isso, certo? A transformação da sociedade. Essa sociedade nova está querendo empresas com novos valores, está querendo isso implementado, não apenas nas políticas implementadas. Portanto, eu vou parar por aqui, o meu tempo esgota, mas eu estou pronto depois para qualquer tipo de pergunta. Muito obrigado. Um abraço para o Voltolini, que o Voltolini é um grande colaborador do Centro de Sustentabilidade, é um grande idealista e nos ajudou bastante, continua nos ajudando. Obrigado.